Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 3 de Tammuz, Gimel Tammuz. Antes salientando que essa data tem uma conotação muito especial, uma data sagrada para nós. Esse é o dia do Yortzeit, aniversário de falecimento do nosso Rebbe, que na realidade ele é o grande inspirador e motivador de todo esse trabalho de difusão do judaísmo e propagação das fontes hassídicas, ensinamentos e mensagens dos nossos grandes mestres, desde o Baal Shem Tov, ensinamentos do Tânia, a partir do Rav Shneur Zalman e de todos os outros Rebes, e todo esse trabalho que nós fazemos através da propagação de conceitos judaicos, ensinamentos do judaísmo e do hassidismo. Tudo isso é por inspiração e motivação do Rebbe, que hoje é a data do seu falecimento. Portanto, nós dedicamos justamente todo esse estudo, como todo esse projeto, não só para a elevação da sua alma, porque sem dúvida alguma a sua alma continua presente e atuando aqui nesse mundo e de forma até mais intensa, conforme explicado no Zohar, na Kabbalah, uma vez que agora não tem as limitações físicas e corpóreas, mas que a gente tenha o mérito de continuar perpetuando o legado eterno que o Rebbe nos herdou, e que isso seguramente vai nos conduzir, esperamos que muito, muito em breve, até a chegada e revelação de Mashiach. Então nós vamos ao estudo diário do Tânia para essa data sagrada e especial de 3 de Tammuz, iniciando o capítulo 11, no Shara Eichud Ve'emunah, no portal da Unicidade da Fé, segunda parte do Tânia. Lembrando que no capítulo anterior, o Alter Rebbe nos explicou em relação às 10 sefirot, os 10 atributos divinos, através dos quais Deus rege o universo. Nós vimos e nos foi explicado como esses atributos eles estão perfeitamente unificados, estão completamente unificados com a essência divina, a tal ponto que eles nem têm identidade própria, nem têm nome próprio em relação a Deus. Eles estão completamente integrados e unificados, fazem parte da essência divina. O exemplo que nós demos, que mais pode se aproximar a nossa compreensão e visualização, é dos raios solares quando se encontram ainda dentro do astro solar. Apenas sempre salientando a diferença que no caso dos raios solares existe um momento que eles se desprendem da fonte, da origem do globo solar, mas no caso de Deus, que é onipresente, em todo lugar ele se encontra, preenche todo o espaço. Então, na realidade, esses reflexos, essa luz divina, que dá origem à energia presente na Sefirot, nos 10 atributos, elas sempre estão integradas na essência de Deus, e como isso se manifesta especialmente no mundo de Atzilut, no chamado campo da emanação, onde lá o que se percebe é a integração total, unificação completa dos atributos divinos com a essência divina. Isso que os atributos começam a ter nomes específicos. E esses nomes vêm delinear características específicas para cada um dos atributos. Esse é Chesed, esse é bondade, o outro é severidade, que não só são coisas diferentes, mas parecem até antagônicas. Então essa percepção é apenas em relação a nós, as criaturas. Isso nos foi explicado no capítulo anterior. Na sequência desses conceitos, ele vai nos explicar agora, nesse capítulo 11, que o mesmo ocorre, isso mesmo que nós falamos em relação aos atributos divinos, as 10 sefirot, o mesmo acontece também em relação aos 10 pronunciamentos divinos que deram origem a toda a criação. As 10 asserções, 10 pronunciamentos de Deus no Gênesis, a partir dos quais, com aquelas palavras que foram ditas, e como a gente já viu, estudou através das combinações de letras, rearranjamento das letras ou valores numéricos, etc. A partir disso, a partir desses 10 pronunciamentos é que surgiram todos os seres e criaturas do universo, seja dos mundos espirituais como também do nosso mundo terrestre. Então esse conceito que a Torá se utiliza
dessa metáfora, chamando essa energia de pronunciamentos divinos. Então, esse conceito de pronunciamentos, isso se refere, se aplica apenas em relação ao efeito e influência dessa energia para nós, criaturas, na percepção de nós, criaturas, que para nós isso é chamado ou se utiliza essa metáfora de pronunciamentos. Como a gente já explicou várias vezes, vai ser elaborado aqui também nesse capítulo, que assim como na fala do ser humano, através da fala, nós externamos aquilo que está dentro de nós, aquilo que estava no nosso íntimo, no nosso pensamento, aquilo que estava no nosso sentimento ou na nossa mente, através do poder da fala, através da palavra falada, nós externamos isso, colocamos para fora, por assim dizer. Da mesma maneira, quando se faz referência à atuação de Deus como Criador, a partir do momento que surgem criaturas que na sua percepção das criaturas elas se sentem apartadas, então na visão das criaturas existe o Criador, portanto elas se sentem fora, apartadas do Criador. Então assim como a fala externa aquilo que o ser tem dentro de si, da mesma maneira nós falamos que o surgimento do mundo e de todas as criaturas vem através, entre aspas, do pronunciamento da fala divina. Porém, conforme ele vai nos explicar nesse capítulo, o conceito dos pronunciamentos divinos, eles na realidade, o que eles representam? Eles representam uma atração da energia divina proveniente, oriunda das Sefirot, dos atributos de Deus, como essa energia é canalizada de uma forma específica, dando origem a essas criaturas, a esses seres específicos. Portanto, ele vai nos dizer, vai nos explicar que da mesma forma que os atributos de Deus estão perfeitamente unificados com a essência divina, não representam algo separado, distinto, apartado de Deus. Chas v'shalom, Deus nos livre. Da mesma forma, igualmente também, os pronunciamentos divinos estão perfeitamente integrados com a essência de Deus. A tal ponto que nem podem ser chamados de algo à parte, distinto, separado do Criador, mas sim fazem parte da essência divina. Vamos ver nas próprias palavras do Alter Rebbe, no capítulo 11. Vehinei gam asara ma'amarot, גם כן נקראו בשם מאמרות לגבי הנבראים בלבד. Assim como as Sefirot, que vimos no capítulo passado, da mesma maneira, até os 10 pronunciamentos por meio dos quais o mundo foi criado, também são designados como pronunciamentos, entre aspas, na metáfora que a Torá utiliza no Gênesis. Eles são designados como pronunciamentos separados somente na perspectiva das criaturas. Ou seja, assim como os atributos distintos de Deus, esse é Chesed, bondade, esse é Gvurá, severidade e assim por diante, essa denominação e essa definição com características específicas se aplica apenas às criaturas e sua percepção. Da mesma forma, ocorre também em relação aos pronunciamentos divinos, que isso que nós vemos ou percebemos o resultado, o efeito desses pronunciamentos de uma forma ou de outra, de uma forma específica diferente da outra, isso é somente, apenas e tão somente na nossa percepção, na percepção das criaturas, mas não em relação ao Criador. Ou seja, aquilo que o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida, vai elaborar aqui nesse capítulo. Nós vimos anteriormente que os 6 dias do Gênesis estão equiparados aos 6 atributos divinos de cunho emocional, e cada um dos dias do Gênesis predominava e prevalecia um dos atributos. No primeiro dia da criação estava em evidência o atributo de Chesed, de bondade, no segundo dia de severidade e assim por diante. Isso se expressa nos tipos de criaturas que surgiram em cada um dos dias do Gênesis. Agora o Alter Rebbe vai nos dizer e vai nos explicar que de uma forma mais específica e detalhada, a criação do mundo, o surgimento das criaturas e dos seres, na prática ela não vem de forma direta dos atributos divinos superiores, mas o fluxo que vai dar origem, fluxo vital divino que vai dar origem às criaturas é derivado dos atributos de Deus. Porém, esse fluxo ainda tem que ser processado.
E na prática, esse fluxo vai chegar até nós, ou vai dar origem aos seres e criaturas através dos pronunciamentos divinos. Nós vamos ver que esses pronunciamentos, eles recebem o fluxo original proveniente dos atributos de Deus, da Sefirot, e eles, por assim dizer, processam ou dão uma caracterização específica para esse fluxo vital, e a partir disso vai surgir esse tipo de criatura ou outro tipo de ser. E aqui ele nos traz como exemplo, como ilustração, algo presente nos próprios poderes da alma humana, servindo isso de analogia para a gente projetar mais acima em relação a Deus, à medida do possível, guardando as devidas proporções, mas apenas, como já dissemos, para aproximar isso um pouco da nossa compreensão limitada humana, da nossa percepção e visualização. כי כמו שהמידות שבנשמת האדם, כשבאות להתגלות במעשה, הן באות מלובשות באותיות המחשבה. Ele nos diz, pois da mesma maneira que os poderes pré-linguísticos da alma da pessoa, ao emergirem para serem expressos em ação, ou seja, ele nos diz que assim como no ser humano existe um processo, quando a pessoa tem algo em sua mente, ou mais do que isso, aquilo já desceu da mente e chegou no coração e ativou, despertou sentimentos e emoções, que isso são a força motivacional principal que conduz à ação, são as ações, são os sentimentos, são as emoções da pessoa. Porém, ele nos diz, para que isso se converta em ação na prática, a pessoa despertou dentro de si um sentimento de chesed, de bondade. Primeiro, ele captou em sua mente que é apropriado, é correto, é devido, é importante praticar o bem, fazer bondade e caridade. E ele despertou isso no seu sentimento, ele motivou o seu coração, ou se encheu de uma emoção positiva nesse sentido de praticar bondade. No final, para ele converter isso em ação prática, primeiramente ele precisa pensar, bom, como eu vou praticar bondade? Como eu vou fazer o bem? Como eu vou beneficiar o próximo, semelhante e assim por diante? Ou seja, que em primeiro lugar, o sentimento da pessoa, aquilo que estava no interior, na sua mente ou no seu sentimento, precisa passar pelo pensamento, precisa ser processado pelo pensamento. Isso que ele nos fala da mesma maneira que os poderes pré-linguísticos da alma da pessoa, ao emergirem para serem expressos em ação, precisam primeiro ser vestidos em letras dentro do seu pensamento. A pessoa primeiro precisa pensar, refletir, bom, como eu vou fazer? Ela precisa planejar e precisa visualizar na sua mente. Isso significa pensar, e só depois podem provocar ações. Ele já tem isso na sua mente, ou isso já está intensamente presente no seu coração, nas suas emoções, mas para poder levar a cabo em forma de ação, ele precisa primeiro botar isso em letras do pensamento, ele precisa planejar, pensar como fazer. Então isso é um exemplo, ele nos fala que da mesma forma que assim se processa na alma do ser humano, da mesma maneira ele nos diz, servindo como exemplo, tomando como analogia, da mesma maneira entre aspas, né? Os poderes de Deus também devem ser primeiro vestidos em letras divinas, os poderes de Deus, ou seja, aquele fluxo divino presente nos atributos de Deus, primeiro eles precisam ser revestidos em letras divinas, que isso seriam os pronunciamentos que constam na Torá em relação ao Gênesis, antes de poderem manifestar-se em ação. Que ele nos fala, sempre que um ser humano faz alguma coisa, ele assim o faz, porque isso é consequência de algum sentimento, de alguma emoção, de alguma vontade que ele tem no seu interior. Ou ele faz isso porque ele tem medo de alguma coisa, ou porque ele tem vontade, ou ele tem apreço por isso, mas algum sentimento e emoção leva a pessoa a fazer o que ela faz. Porém, para não ser apenas um ato mecânico,
a pessoa precisa pensar antes de fazer o que está por executar, e somente depois que ele pensou, raciocinou, ou seja, colocou aqueles sentimentos em forma de letras e palavras no seu pensamento, depois disso ele vai poder levar a cabo em forma de ação. Como ele nos dá aqui um exemplo prático que já mencionamos, כגון מידת חסד ורחמים שבנשמה, אי אפשר לבוא לידי התגלות בפועל ממש, כי אם על ידי שמחשב בדעתו מהרהר מעשה הצדקה וחסד לעשותה בפועל ממש, כי אי אפשר לעשות בלי מחשבה, traduzindo. Por exemplo, os poderes pré-linguísticos de Chesed, que é a benevolência, e Rachamim, que é a misericórdia. Então, a pessoa pode estar imbuída desses sentimentos. De Chesed, Rachamim, benevolência e misericórdia, são poderes pré-linguísticos da sua alma, porém, para fazer acontecer, é necessário processar aquilo que está a nível emocional, sentimental no seu coração, trazer isso, no mínimo, para o pensamento, para ele planejar, para ele imaginar como vai fazer. Não podem ser expressos efetivamente em ação o sentimento de benevolência ou misericórdia da pessoa, a menos que a pessoa primeiro considere em sua mente, pense em realmente fazer o ato de caridade ou bondade. Então, do sentimento para chegar à prática tem que ter no meio, no mínimo, o pensamento. Nós vamos ver adiante que às vezes é necessário também ter a fala no meio. Mas no mínimo o pensamento tem que estar presente, ou seja, a pessoa tem que... O sentimento em si ainda é algo abstrato, é algo ainda intangível, para isso poder ser concretizado de forma efetiva. De maneira prática, em forma de ação, é necessário pensar, refletir, planejar, pensar como vai fazer isso. Então a pessoa tem que pensar em realmente fazer o ato de caridade ou bondade, pois a ação intencional não pode acontecer sem consideração prévia. Somente depois que a pessoa considerou no seu pensamento, daí então ele vai poder levar isso a cabo em forma de ação, realizando efetivamente aquilo que está no seu sentimento. Portanto, assim ele nos fala, isso ocorre com as emoções, para que elas possam se manifestar na prática. Manifestar na prática significa a pessoa agir efetivamente de acordo com aquela emoção, com aquele sentimento. Então isso só vai ocorrer depois que há um pensamento prévio antes da ação. Do sentimento não se pula diretamente para a ação sem ser processado o sentimento, a emoção, sem ela ser processada antes pelo pensamento, isso não vai chegar à ação. É o pensamento que atrai, que processa, que molda o sentimento e a emoção de forma tal que ela possa se converter em ação efetiva. Isso que vai fazer com que, ou seja, o que vai fazer com que o sentimento possa se revelar na prática em forma de ação é o pensamento. O pensamento que a pessoa tem a respeito disso, quando ela pensa como fazer, como agir, quando ela planeja, etc. Às vezes, como nós dissemos, além das letras e palavras do pensamento, antes de chegar à ação, também é necessário que haja as letras e palavras da fala, como introdução ou como preparo para a ação. E apenas depois que o sentimento foi processado em forma de pensamento e também em forma de fala, daí então ele vai poder chegar à prática. Como ele nos diz, às vezes não é a própria pessoa que vai fazer, mas ele é o coordenador de um projeto, ou ele é o patrão, o dono da firma, ou ele é o rei ou o governante. Então aqui não vai bastar apenas ele pensar em como ser efetuado o ato de bondade, ou de benevolência, ou de caridade, etc. Vai ser necessário também ele transmitir isso, seja em forma de explicação, ou até em forma de ordem para os seus subordinados. Mas essa ideia que estava no seu sentimento para ser processada, para ser implementada na prática, vai ter que passar pelo seu sentimento e também pela sua fala. Veim metzaveh la'acherim la'asot, כמו המלך,
Azai mitlabeshet midat chesed וגם אותיות המחשבה באותיות הדיבור. Se um indivíduo manda outro executar a ação, como é o caso de um rei que dá ordem a seus oficiais, então nesse caso, então, o poder pré-linguístico de Chesed. Quando nós falamos pré-linguístico de Chesed ou do sentimento que for, porque ainda é um sentimento que não tem uma forma específica, não está expresso em letras ou em palavras, é um sentimento intenso, mas para ele poder chegar à prática, ele precisa tomar forma. Então ele nos diz, quando a pessoa vai dizer para outro fazer, então é necessário que aquele seu poder pré-linguístico de Chesed, daquele que ordena, bem como as letras do seu pensamento, então é necessário que eles sejam vestidos na fala, que ele transmita a instrução, que ele ordene antes que ocorra a ação. Sim, ele nos diz, quando essa pessoa, o rei, por exemplo, quando nele se desperta a vontade de fazer um ato de chesed, de benevolência, ele então ordena seus oficiais ou seus súditos para que executem essa ação. Então, nesse caso, foi necessário não apenas revestir o sentimento em letras e palavras do pensamento, do seu pensamento, do pensamento do rei, mas também em letras e palavras da fala, para que ele transmitisse para aqueles que vão executar a ação, e dessa forma é que aquela missão é implementada. Isso se expressa também, seja esse processamento adicional, quando tem que passar não só pelo pensamento, mas tem que chegar também à fala. Ele nos fala, ele nos diz, e igualmente quando a pessoa fala palavras de bondade e misericórdia a seu amigo, ou quando a pessoa expressa palavras de amor, ou palavras de incentivo, ou para uma pessoa que precisa se levantar o ânimo, etc. Então, quando a pessoa fala palavras de bondade e misericórdia a seu amigo, mesmo que nenhuma ação esteja envolvida, às vezes aqui a ajuda que a pessoa está dando é uma ajuda moral, de simplesmente levantar o ânimo dessa pessoa. Nesse caso, sua fala meramente revela o que já existia em seu pensamento. Por que a pessoa está falando palavras de ânimo, de incentivo, palavras boas para o seu amigo ou para aquela pessoa em apuros? Porque ela pensou sobre isso, e isso é derivado daquilo que está no seu sentimento, da sua vontade de praticar o bem, de ajudar o próximo e assim por diante. Então, aqui é mais uma forma, mais uma maneira que nós falamos que o atributo ou o poder da alma de Chesed, ele se reveste, nesse caso, não apenas nas letras e palavras do pensamento, mas também nas letras e palavras da fala. E através disso é que esse sentimento é revelado e vem à tona e chega efetivamente à prática. O que nós entendemos de tudo isso? Ou seja, ele nos traz esse exemplo Alter Rebbe para nos demonstrar que o sentimento, a emoção por si só ainda não é capaz de trazer a prática, a ação, de levar a cabo a execução. Ou seja, do próprio sentimento não vem de forma direta, não se revela a ação. Quando se revela e se manifesta na prática a ação, depois que que aquele sentimento, que aquela emoção foi convertido em letras e palavras, no mínimo letras e palavras do pensamento da pessoa, pensando, refletindo, planejando como fazer, como executar aquilo que o sentimento está lhe impelindo a fazer. Ou, como nós falamos, em determinadas situações, isso tem que se revestir também em letras e palavras da fala, envolvendo outras pessoas, motivando outras pessoas para que eles também participem dessa ação. Ou seja, do sentimento só vai se chegar à ação quando se passar nesse interim, tem que no meio, tem que se passar, ou seja, isso só vai acontecer por intermédio de letras e palavras, ou letras e palavras do pensamento, ou também letras e palavras da fala da pessoa. Então, esse é o exemplo que ele nos deu,
E onde o Alter Rebbe quer nos levar com essa analogia, ele nos explica agora, em relação ao que ele estava nos expondo nesse capítulo, os atributos de Deus, os 10 atributos divinos, as 10 sefirot, e os 10 pronunciamentos que constam no Gênesis que estão associados. כך על דרך משל מידותיו של הקדוש ברוך הוא כשבאות לבחינת התגלות פעולתן בתחתונים נקרא גילוי זה והמשכת פעולה זו בשם מאמר וצירוף אותיות. Diz o Alter Rebbe que do mesmo modo, em sentido figurado naturalmente, quando os poderes divinos, os poderes seja de Chesed, Rachamim, de benevolência, de misericórdia, etc., os atributos divinos, quando eles vêm a ser revelados e ativos aqui nos mundos inferiores, tem que haver um processamento no meio, isso tem que chegar por intermédio de algo. Essa revelação e fluxo energético divino, proveniente de um poder de Deus, que conduzem a uma ação criativa aqui nesse mundo que vai criar algo ou vai desencadear a manutenção de um ser e criatura, etc. Então, isso precisa acontecer de forma tal que esse fluxo energético proveniente de um poder divino, que conduzem a uma ação, se denomina um pronunciamento divino. Quando essa energia, esse fluxo vital energizante, ele é processado através das palavras, por assim dizer, divinas, isso é o chamado, metaforicamente, na Torá, de pronunciamento divino. Isto é, uma sequência de letras, um ordenamento de letras, e cada palavra em hebraico, Lashon HaKodesh, é composta de letras, e cada letra tem e representa uma energia específica, e sempre a primeira letra da palavra é aquela que predomina, prevalece e faz prevalecer o seu tipo de energia, mas dependendo de como são arranjadas ou rearranjadas essas letras, formando, às vezes podemos ter palavras com as mesmas letras, só que em combinações diferentes, e de acordo com essas combinações das letras, vai se atrair um determinado tipo de fluxo divino proveniente das sefirot, dos atributos de Deus. Portanto, os atributos eles são processados, eles passam e eles chegam até nós, criando os seres do mundo e etc., ou mantendo-os vivos, dando-lhe existência, etc., através das letras e palavras que são chamadas os pronunciamentos divinos. שהרי אי אפשר שתהיה שום פעולה נמשכת ממידותיו הקדושות בלי צירופים הנקראים בשם אותיות, pois, como no exemplo que nós demos acima da alma humana, que diretamente do sentimento não ocorre ação sem antes esse sentimento ser processado através das letras, palavras e pensamento ou também da fala. Da mesma forma, a ação não emana dos poderes divinos sagrados, sem o prévio arranjo sequencial de energias chamadas letras, ou seja, a energia vital que flui por intermédio dos atributos divinos, por assim dizer, ainda é uma energia bruta. Ela precisa ser processada, precisa ser especificada, delineada, etc. Então, ele nos diz, porque somente ou diretamente dos atributos divinos não vai vir como resultado do fluxo presente neles ou da energia que flui por intermédio deles, não vão surgir os seres e criaturas. Quando eles vão surgir, ele nos diz, a ação não emana dos poderes divinos sagrados diretamente, sem o prévio arranjo sequencial, somente quando elas passam e são revestidas na fala divina, por assim chamar, nos pronunciamentos divinos. Ou seja, eles têm que passar antes pelo prévio arranjo sequencial, e o que representam essas falas, essas palavras, e distintas e diferentes palavras, elas representam o arranjo sequencial de energias chamadas letras, e esse arranjo específico é que vai dar origem a cada tipo específico de criatura. כגון, e ele nos dá exemplos sobre isso, לבריאת האור ממידת החסד, נמשך ממנה המשכת פעולה, וכוח לפעול ולברוא בו את האור, והמשכת כוח זה וחיות זו נקראת בשם מאמר באותיות איור. Então, a título de exemplo, para que se crie a luz
que é a criação do primeiro dia. Para que no primeiro dia nós falamos que predominava Midat HaChesed, o atributo de Chesed, de bondade, para que se crie a luz física a partir do poder divino de Chesed. O que deve acontecer? Que o atributo de Chesed deve primeiro produzir um fluxo energético para causar essa ação de criar a luz. Isto é, o poder de causar e criar a luz física. E esse fluxo produzido pelo atributo de Chesed, de poder e energia, é denominado pronunciamento, fluxo específico que se deriva do atributo de Chesed para dar surgimento, para criar a luz, é chamado de pronunciamento, entre aspas, composto das letras hebraicas da frase haja luz, em Gênesis 1:3, Yehior, que haja luz. Em outras palavras, o fluxo de energia vital divina para dar origem à criação da luz, ele emerge do atributo divino de Chesed, mas se reveste nessas letras dessas palavras Yehior, haja luz, e somente quando revestido dessa forma, dessa maneira, é que vai surgir e aparecer e ser criada a luz. Então ele nos diz que essa derivação do atributo divino de uma forma específica, se convertendo numa forma específica para dar origem à luz, então isso é chamado de pronunciamento metaforicamente natural ou combinação de letras. Sempre que ele faz a ressalva para a gente não atribuir a Deus nenhum aspecto corpóreo, etc. Mikol makom heminyan hamore alitavut haor me'ain leyesh. Pois apesar de não serem Deus nos livre, como as letras de nosso pensamento, quando nós falamos em letras divinas, é claro que isso nada tem a ver com letras e palavras do nosso pensamento, mas as letras divinas existem sim, de uma forma distinta e diferente, bem diferente da nossa, mas existe esse conceito, como ele nos explica, embora não seja correto comparar a fala de Deus à humana, podemos afirmar que as letras do pronunciamento divino, haja luz, são algo especificamente associado à criação da luz a partir do nada. Então, o que são exatamente as letras e palavras do pensamento divino? O que são exatamente as letras e palavras da fala do pronunciamento divino? Não sabemos. Sabemos que são diferentes e bem diferentes, infinitamente diferentes dos nossos. Mas apenas como são exatamente não sabemos. Mas o que nós sim podemos saber é assim como que no nosso caso, para acontecer alguma coisa, para fazer acontecer, é necessário que o sentimento passe pelas letras e palavras do pensamento, eventualmente da fala, mesmo também em relação à criação do mundo universo, sentimentos aqui são os atributos divinos, de cunho sentimental, emocional, para que deles surjam as criaturas, é necessário que eles passem, que essa energia seja revestida em pronunciamentos, entre aspas, de Deus, e a partir desses pronunciamentos é que as coisas vão sendo criadas e vão surgindo. Então, em relação ao ser humano, aqui é o que ele nos alerta, em relação ao ser humano, as letras do pensamento, eles representam algo à parte. Ou seja, o pensamento em relação ao ser humano é apenas um instrumento, é algo instrumental. A pessoa se utiliza do pensamento para processar aquilo que está na sua mente, no seu intelecto, ou aquilo que está no seu coração, nas suas emoções e sentimentos. Mas as letras em si, ou palavras do pensamento, são ocas, se destituídas do cunho intelectual ou sentimental. Ou seja, elas são meros instrumentos e ferramentas para o ser humano para revestir nelas os seus sentimentos de forma tal a conduzir isso e levar isso à prática. Em relação a Deus, que nós falamos que os pensamentos divinos nada tem a ver com o nosso pensamento, então é distinto, é diferente, ou seja, se fala que
em acréscimo, além dos sentimentos, entre aspas, além dos atributos divinos em si, existe também o conceito de atrair ou desencadear esse fluxo energético divino que está nos atributos, trazendo isso até a prática, e isso é processado através das letras e palavras dos pensamentos, ou mais ainda, dos pronunciamentos divinos, conforme descrito na Torá. Portanto, ele nos diz, esse é o conceito das palavras de Deus, tomando como exemplo o primeiro dia do Gênesis, Yehior, que haja luz, ou seja, que se atraiu uma energia vital do atributo de Chesed, que ela se revestiu nessas letras, nessa combinação de letras, especificamente nessas palavras, que haja luz, dando assim origem à luz. Conforme ele vai nos esclarecer e explicar adiante, que na realidade diversas criaturas podem derivar do atributo de Chesed. Então, por que aqui surgiu a luz e não a água? A água também é derivada de Chesed, conforme explicado na Kabbalah. Então ele nos diz, porque as letras que combinam, as letras nessa combinação que formam a palavra, ou as palavras Yehior, elas dão origem à luz, e não à água, que também é proveniente de Chesed. Shelachen nivra haor me'amshachat koach zeh, ולא נבראו ממנו דברים אחרים שנבראו גם כן ממידת חסד כמו מים וכיוצא בהם מפני שנתלבשו בהם כוחות בבחינת צירופים אחרים המורים על התהוות המים וכיוצא. Traduzindo, por isso que foi criado a partir dessas palavras, desse pronunciamento, por isso a luz e não outra coisa foi criada do fluxo dessa energia divina, expressa por meio das palavras haja luz. Por quê? Porque essa energia derivada dessa combinação de letras, dessas palavras, é o que gera a luz. Apesar de que outras coisas também foram criadas pelo poder divino de Chesed, como nós dissemos, como a água, etc. Então, qual a diferença? Por que às vezes do poder de Chesed surge luz e em outro momento surge água? Então, depende de quais foram as combinações de letras e palavras utilizadas para processar esse fluxo energético divino derivado do atributo de Chesed. Pois nas coisas que não foram mencionadas explicitamente, estiram-se outras energias divinas, como nós falamos, que são 10 pronunciamentos, não há todos os nomes de criaturas. Então, como surgiram todos os seres e criaturas? Através de uma recombinação, reordenação das letras dessas palavras de Deus, ou através de alterações, permutações, combinações de letras dentro de certos sistemas ou valores numéricos. Mas nesse momento, também, no momento que é feito esse rearranjo das letras, então acaba acontecendo que vestiram-se outras energias divinas e combinações de letras de Chesed. Também aqui a energia vai ser oriunda de Chesed, mas ela vai gerar outros tipos de criação, associadas à criação da água ou do que quer que estivesse sendo criado por Chesed. Então, o que ele nos explica aqui, que, por exemplo, o atributo de Chesed é fonte original de diversos tipos de criaturas, não só a luz, também a água e outras coisas mais. Porém, como toda essa energia é sempre processada através dos pronunciamentos, e pronunciamento significa uma ordenação de letras sagradas de uma forma específica, então sempre o poder energético que vai gerar uma determinada criatura, ele vai ser proporcional, vai ser equivalente à forma de combinação das letras naquela palavra pela qual passou o fluxo divino derivado da Sefirá, do atributo de onde ela vem. Portanto, ele nos diz, quando o fluxo de energia oriundo de Chesed, quando ele veio em forma das palavras ou das letras nessa combinação Yehior, que haja luz, surgiu a luz, para dar origem à água, que também é derivada de Chesed. Então isso vem através de um desencadeamento, atração de fluxo energético divino também da Sefirá de Chesed, mas uma outra combinação de letras e palavras que então vão gerar a água, vão fazer surgir a água. Em suma, venimtza ki kol chayut vekochot
הנמשכות ממידותיו הקדושים לתחתונים, לבוראם מאין ליש, ולהחיותם ולקיימם, נקראות בשם אותיות הקדושות. Em suma, o que o Alter Rebbe está nos dizendo, que todas as formas de energia e poder que fluem dos atributos divinos para os mundos inferiores, e como a gente já viu, elas não fluem diretamente, a fonte de energia são os atributos divinos, né? E passam essa energia vital, vem dos atributos chegando aos mundos inferiores a fim de criá-los a partir do nada, energizá-los e sustentá-los a cada momento, tirando eles do nada, como já vimos. Na verdade, esse fluxo divino, essa energia, são denominadas letras sagradas divinas, letras ou palavras divinas, pronunciamentos divinos, porque, como nós dissemos, para elas tomarem forma e elas efetivamente darem origem a criaturas num sentido prático, elas têm que ser formuladas, elas têm que ser combinadas de uma maneira específica. Isso são as combinações das letras que formam as palavras, dos pronunciamentos divinos, tudo isso entre aspas metafórico, não é? Então elas são denominadas letras sagradas divinas. E essas letras sagradas são os canais de energia que fluem da vontade, intelecto e emoções de Deus para criar os mundos e energizá-los. Portanto, essas letras sagradas são os canais por onde passa essa energia que é oriunda, que é derivada, que flui da vontade, intelecto e emoções de Deus, que motivam a criação do mundo, a energização dos seres e criaturas, mas isso passa por essas chamadas letras sagradas, Shehem Bechinat Amshachat Achayut Miretzono Vechokhmato Midotav Leithavot Olamot Uleachayotam. E aqui, quando ele menciona os mundos que são criados, ele volta a um assunto que já foi mencionado anteriormente. Aqui ele nos explica com um pouco mais de detalhes aquilo que é trazido na Kabbalah, que vehem shnei minei olamot, que os mundos formados das letras sagradas divinas são de dois tipos. De acordo com a Kabbalah, existem dois tipos de mundos, nós já mencionamos, como falamos, esse conceito acima, mas aqui ele nos explica um pouco mais. Então, existem dois níveis de mundos, duas categorias básicas, aquilo que é chamado no Zohar de Almin Setimin de Loit Galyan ve Almin Deit Galyan. Almin Setimin de Loit Galyan hem amithavim vechayim vekayamim mikochot veamshachot ne'elamot כמו אותיות המחשבה שבנשמות האדם על דרך משל. Primeiro tipo de mundos, a categoria mais elevada de mundos, conforme mencionado na Kabbalah, seriam os mundos ocultos não revelados, ou seja, que eles são tão elevados que não dá para estarem revelados e por isso eles permanecem ocultos, não é? Porque senão isso nos ofuscaria, nos cegaria. Então, de acordo com o Tikkun Zohar, mundos ocultos não revelados, que são criados, energizados e sustentados. Então, ele vai nos dizer que, dependendo do nível e da categoria espiritual dos mundos e de seus seres, também há uma diferença na fonte de energia pela qual, por intermédio da qual é processada a luz proveniente da Sefirot, dos atributos de Deus. Por que determinados mundos, se tudo vem das 10 Sefirot, por que alguns mundos são ocultos, não revelados, e outros são revelados? Né? Então ele vai nos dizer que isso depende por qual tipo de letras e palavras, entre aspas, foi processado esse fluxo divino, esse fluxo vital de Deus, oriundo da Sefirot, dos atributos. Ele nos diz que os mundos ocultos não revelados, que são criados, energizados e sustentados por formas ocultas de energia e fluxo divino. Por que eles são mundos ocultos e não revelados? Porque eles são sustentados por formas ocultas de energia e fluxo divino. São formas ocultas porque são formas muito elevadas e por isso elas permanecem ocultas. E elas são, metaforicamente falando,
comparáveis às letras do pensamento na alma humana, que não são perceptíveis externamente. Então existe aqui esse conceito, tudo metaforicamente falando, é claro, porque o versículo do profeta diz que Lo machshevotai machshevotechem, Deus afirma, os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, mas de qualquer forma, metaforicamente, existe o conceito de pensamento também em relação a Deus. E qual seria a ideia por trás dessa metáfora? É da mesma forma que no ser humano o pensamento é algo mais íntimo, interno, que não se externa, não está revelado, não está manifestado para fora, em contraste com a fala, que expressa, revela o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer, e etc., o que a pessoa sente e assim por diante. Já as letras e palavras do pensamento são apenas para si, e elas estão ocultas, elas são internas, não são externadas, né? Da mesma maneira ele nos diz que os chamados mundos ocultos não revelados no Zohar, eles são energizados pelas letras do pensamento. Então, essa é a diferença, por que esses mundos permanecem ocultos, esses seres e criaturas, uma vez que a fonte de energia deles também é oculta, também é interna. Isso é chamado metaforicamente de otiot machshavah, de letras ou palavras do pensamento divino. E como nós falamos, a associação aqui seria como no caso do ser humano, o pensamento é algo interno, oculto, escondido, que não se revela. Assim também seria tudo que é derivado, todos os seres, criaturas, todos os mundos, derivados do pensamento divino, de uma energia mais refinada, que portanto ela é mais interna e por isso ela fica mais oculta. Então isso gera também esses mundos ocultos mais elevados. A segunda categoria que o Zohar faz referência seriam Almin ve'almin deitgalyan nivreu ve'chayim meitgalut shenitgalu kochot ve'amshachot hane'elamot anikraot beshem otiot hamachshava וכשהם בבחינת התגלות להחיות almin deitgalyan נקראות בשם מאמרות ודבר השם ורוח פיו כמו אותיות הדיבור באדם על דרך משל, שהן מגלות לשומעים מה שהיה צפון וסתום בליבו. Desculpe a extensão do texto, traduzindo agora. Os chamados mundos revelados, que é a categoria em termos espirituais mais inferior, que são criados, por que eles são chamados de mundos revelados? Que eles são criados e energizados por revelação divina. Aqui se trata de uma luz divina que está mais evidente e revelada, mas por isso mesmo ela é de menor intensidade, de um nível inferior, que por isso só que permite ela ser revelada. De qualquer forma, os mundos revelados são criados e energizados por revelação divina. Isto é, de tal modo que as formas ocultas de energia, o fluxo divino, denominadas letras do pensamento, ou seja, a forma original, seriam como as letras do pensamento, elas passam por um processo adicional, são processadas adiante, ou seja, que elas são reveladas, assim como no caso do ser humano, que aquelas palavras não ficam apenas no seu pensamento, mas ele acaba externando isso, expressando isso em palavras verbais, transmitindo isso para outros. Nos diz, assim ocorre também com o fluxo divino, quando se encontram em estado de revelação, aquelas energias que estavam de forma oculta naquilo que é chamado metaforicamente de letras do pensamento, quando elas são reveladas, ou seja, quando se encontram em estado de revelação, para energizar os mundos revelados, como o nosso mundo é chamado mundo revelado, etc. Então, nesse caso, as letras do pensamento, entre aspas, divinos, são chamadas pronunciamentos orais. Elas deixam de ser apenas letras de pensamento para se tornar pronunciamentos. Por isso, de fato, na Torá, quando se faz o relato do Gênesis em relação à criação do nosso universo físico e terrestre, lá se fala não em pensamento divino, mas sim em pronunciamentos, em 10 pronunciamentos, porque isso, de acordo com a Kabbalah, faz alusão aos chamados mundos revelados, onde está presente dentro deles uma luz divina que é diminuída, e por isso são chamados mundos revelados, porque eles são provenientes
das palavras orais de Deus, dos pronunciamentos. Portanto, para chegar nos mundos revelados, as letras do pensamento são chamadas pronunciamentos orais. A palavra de Deus, palavra verbal, e o sopro da sua boca, o alento humano, comparáveis às letras da fala humana, que revelam aos ouvintes o que antes estava escondido e oculto no coração do falante. Ou seja, o que significa mundos revelados? São mundos que na sua percepção se sentem apartados, se sentem distintos, percebem a si mesmo muito mais do que percebem o Criador. Esses mundos revelados, para que eles surjam, então eles não vêm apenas das chamadas letras do pensamento divino, mas sim eles são provenientes dos pronunciamentos de Deus, assim como o pronunciamento é algo que está fora do ser, algo que foi externado, o sopro que saiu da boca, da mesma forma que se refere, seja o surgimento do mundo físico terrestre ou dos nossos mundos, dos mundos chamados mundos revelados, que eles se sentem revelados, eles se sentem uma entidade própria. Isso vem do pronunciamento de Deus. Se utiliza essa metáfora para dizer que isso vem não só, o pensamento é algo que está integrado mais com a alma do ser, está interiorizado. Mas aqui, quando algo, por assim dizer, toma corpo ou se revela, se manifesta externamente, a partir daí é chamado já não só de letras, palavras e pensamento, mas sim de pronunciamentos de fala. E isso seriam os 10 pronunciamentos que deram origem a toda a nossa criação, conforme descrito no Gênesis, que isso na linguagem cabalística são chamados Almin de Itgalian, os mundos revelados.